Olá a todos, vamos dar sequência então às nossas aulas sobre cana-de-açúcar. Nessa aula a gente vai falar sobre alguns tratos culturais, vamos falar sobre o controle de plantas daninhas e o controle de algumas pragas que acometem a cultura da cana-de-açúcar. Em relação então ao controle de plantas daninhas ou de plantas espontâneas, ele pode se dar de diversas formas. Pelo controle mecânico, que seria a capina manual, ou então com roçadeiras, grades niveladoras, também pode fazer a incorporação dos restos culturais, e essa utilização, principalmente o mecanizado, o tratorizado, vai se dar antes do plantio, que posteriormente tem um risco maior de causar algum dano à cultura, tá? Aí a capina pode ser feita no decorrer da condução do cultivo, mas isso vai ser realizado geralmente em áreas muito pequenas, com agricultores familiares. O controle químico ele pode ser antes do plantio, tá? No pré-emergência, como pode se dar também na pós-emergência. Esse período de pós-emergência geralmente nas fases iniciais de desenvolvimento da cana-de-açúcar, porque à medida que ela vai se desenvolvendo, as folhas se encontram, realizam um sombreamento e acabam realizando o controle das plantas espontâneas. Então, o controle de plantas daninhas vai se dar, sobretudo nas fases iniciais da cana. Pode ser realizado também um manejo com culturas consorciadas, então culturas nas entrelinhas até que a cana se estabeleça, então, e essas culturas pode ser uma cultura comercial, ela vai realizar então o controle dessas plantas daninhas. Pode ser realizada no momento de preparo do solo, ou então pode ser utilizado uma escolha que tem um fechamento de copa, no caso da cana-de-açúcar, né? Um fechamento rápido para que não haja uma incidência de plantas daninhas. Podem ser utilizadas plantas de cobertura quando o solo passar por algum período de repouso, em que não vai ter o cultivo com a cana-de-açúcar, tá? Então, esses seriam alguns manejos alternativos. Quem quiser ver um pouco mais sobre o manejo alternativo, sobre o manejo de plantas daninhas na cana-de-açúcar, podem acessar esse documento aqui, publicado pela Exalc, que dá maiores detalhes sobre o controle. Nesse mesmo documento há uma tabela em função da forma de atuação de cada um dos herbicidas e vem apresentando todos os herbicidas registrados no Ministério da Agricultura que podem ser utilizados no cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, por exemplo, o 2,4-D, ele é um regulador de crescimento, ele pode ser utilizado em pós e pré-emergência, existem diversas marcas culturais e ele apresenta, então, um controle de dicotiledones e de algumas gramíneas, tá? A gente tem alguns que vão ser apenas pré-emergência, porque geralmente causa algum dano à cana-de-açúcar, e outros que vão ser pós e pré-emergência, tá? Que vão poder ser utilizados. A listagem completa apresenta mais herbicidas que podem ser utilizados, e aqui eu só estou mostrando o início da tabela para dar uma exemplificação para vocês, tá? Aí aqui começa a listagem dos inibidores de fotossíntese e nós temos outros herbicidas que têm diversas formas de atuação. Falando então sobre o controle de pragas. O controle de pragas, como literatura, eu utilizei o site da Embrapa e a apostila da Exalc, que também vocês podem utilizar, tá? Aqui os links para vocês clicarem posteriormente e terem acesso a essas páginas. Falando então das pragas de cana-de-açúcar. Segundo a Socicana, essas pragas aqui seriam as que acarretam em maior prejuízo à cana-de-açúcar, tá? Então, nós temos a broca da cana, cigarrinha, cupins, broca gigante, migdolos, saúvas, esfenoforos e o elasmo. A gente não vai trabalhar durante a nossa disciplina com todas as pragas, porque o curso de vocês não tem esse objetivo do manejo de pragas, mas sim o aporte técnico de gestão para o cultivo de cana-de-açúcar, tá? A gente vai só falar sobre algumas principais que acometem os maiores danos à cana-de-açúcar. Começando então a falar sobre a broca da cana-de-açúcar. Essa broca da cana-de-açúcar ela vai
ter um dano sobre o colmo, realizando a abertura de galerias, tá? Essa broca é causada por uma mariposa de coloração meio de palha, então ela fica bem camuflada no ambiente. E as galerias são abertas pela sua fase larval, tá? Então, a abertura da galeria já causa, por si só, já causa alguns prejuízos, porque tem uma perca de peso e morte das gemas. Lembrando que as gemas, como a gente viu nas características botânicas da cultura, ficam aqui nos entrenós do colmo, então geralmente ela já ataca as gemas e eu vou ter uma menor brotação das gemas, tá? Pode ter o tombamento porque há uma perca de material de sustentação, e também pode ter o secamento do ponteiro, que leva então ao coração morto. O que é o coração morto? Quando essa broca ela acomete bem na parte apical da cana-de-açúcar e já não vai haver mais brotamento ali no ápice. Aí acaba uma indução dos brotamentos laterais, que seria então o próximo prejuízo direto, que é o enraizamento aéreo e as brotações laterais oriundos da perca da brotação do domínio apical, tá? Em função da predação dessa larva, que acaba consumindo a cana-de-açúcar e abrindo essas galerias. Há também efeitos indiretos. Depois que a galeria está aberta, há uma porta de entrada para que haja disseminação de outros patógenos, podendo se citar podridão vermelha causada por coletótero e também a infestação por fusário, que seria uma outra espécie de fungo, tá? Esses fungos penetram então os orifícios, acabam consumindo os açúcares e nutrientes presentes no colmo, e eu tenho uma perca de qualidade da cana-de-açúcar devido à impureza, pela presença desses agentes patógenos, como também a perca do teor de açúcar e nutrientes. O controle da broca da cana-de-açúcar pode se dar pela utilização num controle biológico, tá? Existem duas vespas que são utilizadas no controle biológico, a tricogramas e a cotésia. Quando é feita a utilização dessas duas vespas associadas, pode-se reduzir até 60% a intensidade de ataque da broca, tá? Na figura aqui a gente pode observar essas duas vespas fazendo então o controle biológico. Pode ser realizado também o controle químico da broca da cana-de-açúcar através das pulverizações de trifluomuron, lufenuron e fipronil. Esses inseticidas vão ser utilizados então quando houver 3% das canas acometidas por lagartas, tá? Uma outra praga presente na cana-de-açúcar é a broca gigante. A broca gigante, ela abre galerias, só que como vocês podem ver, essa broca, enquanto a anterior abriam galerias um pouco menores, porque esse estágio larval a larva é bem menor, já a broca gigante, ela compromete completamente o interior aqui do colmo da cana-de-açúcar. Então, ela faz a realização das aberturas verticais, pelo alto consumo acaba realizando uma destruição completa do colmo. Diminui o poder germinativo quando esses colmos forem utilizados para propagação. Também vai realizar a presença do coração morto, que é quando eu perco, então, a capacidade da gema apical de realizar a brotação. Esse tipo de broca não apresenta ainda um controle eficiente. Uma outra praga que acometem os canaviais é a cigarrinha raiz. Ela apresenta diversos prejuízos, então a gente tem uma extração de uma grande quantidade de água e nutrientes pelas raízes nas ninfas. Essa praga, ela acaba realizando o ataque tanto da parte aérea da cana-de-açúcar como o sistema radicular. O sistema radicular vai ser atacado pelas fases jovens, que seriam as ninfas, tá?
que vão atacar o sistema radicular e acabar parasitando água e nutrientes do sistema radicular. Já a fase adulta acaba atacando a parte aérea, com a redução, então, do teor de açúcar no colmo. Como há a perca do caldo do colmo, esse colmo vai apresentar um maior teor de fibras, tá? Pode haver também uma maior presença de colmos mortos quando tem um ataque muito severo. Isso diminui a capacidade de moagem, né, do canavial como um todo. E esse inseto ele acaba entrando, então, como efeito contaminante no processo de moagem da cana-de-açúcar e pode, inclusive, inibir o processo de fermentação pela impureza da presença desse animal na parte aérea dos canaviais. A cigarrinha pode ser realizada pelo controle biológico e químico. O controle biológico vai se dar por o fungo metarrísio, e o químico vai ser diferenciado conforme as fases do inseto. A fase ninfa pode ser combatida com o tiametoxan e o carbofura. E a fase adulta pode ser combatida com arbaril, triclofon e malotion. Já o plantio direto, ele deve ser observado com um certo cuidado quando a gente está falando sobre com a cana-de-açúcar em relação à cigarrinha, porque o resto de palhada acaba funcionando como abrigo e propagação desses insetos. Então, quando há uma alta infestação, o adequado é que seja realizada a aplicação de inseticidas, tanto para a fase de ninfa quanto de adulta, e seja incorporado esses resíduos ao solo para diminuir as chances de incidência para o próximo cultivo, tá? Pode ser também realizada uma rotação de cultura para quebrar um pouco o ciclo da cigarrinha. Então, em canaviais que tenham alta incidência da cigarrinha da raiz, o adequado é que não se faça a utilização do plantio direto, faça-se o plantio reduzido para que a incorporação da palhada diminua a incidência da cigarrinha. A cana-de-açúcar ela também pode ser acometida por cupins. Existem diversas espécies de cupins, e os prejuízos são sobretudo no momento de plantio, em que o colmo, os toletes, ao serem enterrados, os cupins acabam se alimentando das gemas e diminuindo então a taxa de germinação, tá? Então, eu faço o plantio dos toletes e posteriormente eu vejo que a porcentagem de germinação foi comprometida porque os cupins se alimentaram das gemas presentes no colmo, nos toletes que foram utilizados para propagação. Os cupins eles podem ser realizado o controle de forma química e química combinada com o biológico. Na forma de controle químico, pode ser utilizado o fipronil, o indosulfan ou o terbufon granulado. E quando há necessidade, quando for de interesse consociar controle químico e biológico, pode ser utilizada uma isca inseticida em consórcio com a Beauveria, que seria um fungo entomopatogênico que parasita cupins e tem a capacidade, então, de causar uma elevada mortandade. Em relação aos cupins, vocês podem acessar o site da Embrapa para ler um pouco mais de informações sobre o controle dessa praga. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre algumas doenças que acometem o cana-de-açúcar e também falamos sobre a colheita. Bons estudos!